Boa noite, gente. Boa noite a todos. Vocês estão com frio, né? Então vamos aquecer, né? Afinal de contas, Jesus falou: vós sois luzes. E por que a gente não pode ser uma fogueirinha, uma lareira também, né? Calor. Vamos aquecer o ambiente. E como sempre fazemos, vamos fazer uma oração para que a gente comece essa noite de trabalho sintonizados com a espiritualidade superior, voltados ao bem, principalmente ao nosso bem, hein? Ao bem de cada um. Porque a gente só vai conseguir amar ao próximo, fazer o bem, se a gente começar a fazer e amar nós mesmos. Tá bom? Então vamos elevar o nosso pensamento, elevar o nosso coração, abrir o nosso coração para a espiritualidade superior, para os nossos anjos da guarda e também para Jesus, que outrora disse: quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu lá estarei. E é por isso que eu, nessa noite, digo a todos vocês: Jesus aqui está com o seu amor e sua luz. Que Ele nos ilumine, nos conduza por uma noite perfeita. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje eu troquei o livro lá, peguei um outro, esse aqui, ó. Vinha de Luz, também é pelo Espírito Emmanuel, psicografado por ninguém mais, ninguém menos que Chico Xavier. Chico Xavier é o nosso grande representante da mediunidade. Eu vou abrir ao acaso, e já abri aqui, ó, e saiu a lição número 10, que se chama Levantai os Olhos. Ela está relacionada com o Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo 4 e versículo 35. Onde lá, se vocês abrirem o Evangelho, vocês vão ler isso aqui. Ipsis literis. Eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Quando a gente lê isso na Bíblia, a gente muitas vezes passa por cima sem entender a profundidade dessas palavras de Jesus, né? Então vamos tentar entender isso utilizando a explicação de Emmanuel, que ele pega esse item e vai nos trazer novos entendimentos para essas questões. Então vamos lá. O mundo está cheio de trabalhos ligados ao estômago. A existência terrestre permanece transbordando emoções relativas ao sexo. Ninguém contesta o fundamento sagrado de ambos. Entretanto, não podemos estacionar numa ou noutra questão. Então, quando a gente faz uma análise sobre essas palavras, a gente muitas vezes, como quase tudo na nossa vida, quando a gente vai analisar alguém que a gente acabou de conhecer, quando a gente vai analisar um negócio que surgiu para a gente fazer, um trabalho, um chefe, um subordinado, tudo a gente coloca muito, mas muito mesmo, a gente mede com o nosso metro. O que é medir com o nosso metro? Eu uso todos os parâmetros que eu tenho, que eu gosto, que eu me afino para julgar os outros, as condições, as situações, enfim, tudo. E muitas vezes a gente acaba caindo na vertente da ideologia, o que eu sempre me bati com essa questão sobre ideologia, principalmente agora, nos últimos anos, com a política chegando aonde chegou, né? Nós temos assim uma profusão de ideologias, polarização,
E aí, o que acontece? A gente cai na ideologia e acaba se afastando daquela ideia por ela não caber na nossa ideologia. O que eu quero dizer com isso? Como é que a gente cresce na vida? Com o contraditório. É o melhor adubo para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Se eu estou num lugar onde todo mundo me ouve e diz amém, sim, você tem razão. Ai, como você é legal. Que bom, você é bonito. Ah, você não tem defeito. Você é isso, aquilo outro. Sabe quando que eu vou crescer? Nunca. O contraditório é muito importante. E quando a gente cai no campo da ideologia, não tem contraditório. Qualquer ideia que não caiba dentro da minha caixinha, eu desconsidero completamente. Eu crio, inclusive, não adversários, mas inimigos, usando ideologia. Por isso que eu sempre tento me colocar em questões, principalmente, voltando a essas questões políticas, eu sempre tento me colocar, é justo que se tenha ideias. Isso faz parte do ser humano, do crescimento da Terra, do planeta. Ideia é importante. Todos nós precisamos ter ideias que vão surgir, os ideais. É a partir de uma ideia que eu vou alimentar um ideal. Mas quando eu caio na ideologia, eu vou entrar pelo cano, certamente. Porque hoje ou amanhã, certamente, a vida vai me dar uma rasteira. Certamente eu vou cair no primeiro buraco que aparecer na minha frente. Então aqui ele já está dizendo, o mundo está cheio de trabalho ligado ao estômago. O que é? É o que na Bíblia também se fala muito sobre a gula. Mas é também a questão de produzir alimento, vender alimento, ganhar dinheiro com alimento, fazer cada vez mais alimento. É bom. Precisa. O mundo tem quase 8 bilhões de seres encarnados. O mundo está cheio de encarnados que precisam comer. E nós estamos preocupados com a influência do arco-íris na rotina da borboleta. A gente está se perdendo um pouco. O mundo, a existência, transborda emoções relativas ao sexo. É verdade, o sexo sempre foi um fator importantíssimo do ser humano. É a reprodução. Né? Só que se a gente ficar pensando numa ou noutra expressão, a gente vai deixar todo o restante da nossa vida de lado. Nós vamos deixar tudo para trás e pensar só nisso. E aqui ele está dizendo que ninguém contesta esse fundamento sagrado, mas se a gente permanecer só pensando nisso, alguma coisa vai dar errado. Né? Há que se levantar os olhos, e aí o nome da lição, levantai os olhos, há que se levantar os olhos e devassar zonas mais altas. É preciso cogitar da colheita de valores novos, atendendo ao nosso próprio celeiro. O que é isso? Quando a gente permanece na ideologia, porque assim, o que é a ideologia? Eu sempre fiz assim, eu vou continuar fazendo. Meu pai fazia assim, meu avô fazia assim, eu vou fazer assim. Quando, na verdade, procure ver qual é a diferença, a virtude ou não do fazer assado. E não rechaçar imediatamente a nova ideia. Né? E aqui ele fala, novos valores para a nossa colheita pessoal, para o nosso celeiro pessoal. O que poderão ser esses novos valores? Vamos chegar lá. Não se resume a vida a fenômenos de nutrição, nem simplesmente da continuidade da espécie. Ou seja, a vida não se resume a essas duas coisas que foram trazidas aqui anteriormente. Existem muito mais
coisas da vida. Laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. Gente, é assim. Quando a gente vai a um centro espírita, a um templo, a um terreiro, a uma igreja, o que quer que seja, lá eu certamente vou em busca de alguma coisa. O que eu estou buscando lá? Eu estou buscando solução para aquelas situações que me incomodam, que me entristecem, que me adoecem e que fazem a minha vida não ser legal. Ok? Aí o que eu faço? Eu vou lá, eu ouço o pastor, eu ouço o palestrante, eu ouço o sacerdote, o pai de santo. O pai de santo vai me mandar tomar uns banhos, vai me mandar fazer isso, aquilo outro. Né? O sacerdote vai falar para eu fazer uma promessa. O Cacala aqui vai falar para vocês prestarem atenção, porque isso tudo é parte do tratamento. O que nós estamos fazendo aqui agora é tratamento por injeção na veia. Quando se está falando, essa ideia está passando e a espiritualidade está trabalhando neste momento em cada um de vocês. E se a gente não estiver consciente disso, o que é estar consciente? É estar ligado nesse assunto. Se a gente não estiver ligado nisso, sabe o que vai acontecer? A gente vai desperdiçar uma boa parte deste tratamento, dessa energia que foi jorrada sobre cada um de nós neste momento. Por isso que determinados tratamentos espirituais são mais lentos do que outros. Por quê? Por que é mais lento um tratamento do que outro? São vários fatores. Muita coisa pode ser, mas uma delas eu garanto. É como aquele sujeito, aquele paciente que vai ao médico, e o médico diz assim: você está com esteatose altíssima, gordura no fígado. Não dá sintoma, não dá nada, mas o exame aqui aponta que a sua esteatose está alta. Você precisa tomar tal remédio e deixar de comer aquela gordurinha gostosa da picanha, deixar de tomar aquela cervejinha que você gosta, né? Deixar de fazer uma série de coisas que você adora. Aí o cara vai para casa, antes de chegar em casa ele já passou na farmácia, já comprou o remédio. Bacana. Chegou em casa, ele já tomou o remédio. Ótimo. No fim de semana ele faz o quê? Chafurda na churrasqueira, enche o caco de cerveja e depois ele vai falar: esse remédio não funcionou. Ou não vai nem falar isso, ele vai falar: eu não consigo me sentir melhor. Eu fiz o exame de novo e deu gordura de novo, cresceu a gordura. Está criando gordura. Montou lá um criador de gordura. Né? E assim por diante. Quer dizer, é muito importante quem vem trazer a vontade de estar aqui. Boa noite. Tudo, graças a Deus. Quer dar uma palavrinha? Como não? E aproveitando então a mensagem de paz, quero vos dizer que o caminho mais certo para que tenhamos paz, muitas vezes, é o silêncio. O silêncio da palavra que machuca, o silêncio do olhar que corta um coração, o silêncio do aperto de mão sem sentimento, né? Do abraço que não acolhe. Então, em muitas situações,
O melhor caminho é ficarmos em silêncio, recolhidos, e nos entregando para que Jesus nos oriente. E lembrando que, quando não temos palavras para orar, uma grande oração, ela é feita no silêncio do coração. Então levem convosco a mensagem de hoje. Porque para aqueles que pensam que o silêncio nada diz, estão enganados. Muito diz. E só aquele que tem o coração aberto é que vai receber a verdadeira mensagem do silêncio que sai de um ser. E é isto. Muito obrigado pelas suas palavras. Que assim seja. Gente, voltando, o que eu estava dizendo exatamente sintetizou tudo, irmão Giovanni. Se a gente chega aqui com o coração fechado, eu fui lá para tomar um passe, eu fui lá para receber lá uma energia que eu estou meio caidinho, e vai embora, a gente desperdiça isso tudo. Então, o nosso coração aberto, como ele disse, vai fazer com que nós aproveitemos todos os recursos que, ora, estão sendo disponibilizados a todos aqui. Todos vocês já estão recebendo, cada um na sua medida, na sua dose, os recursos para tocar adiante o quê? O amor, o crescimento, e não a conduta litigiosa, a conduta de confusão. Porque, vejam, toda vez que você levanta, começa seu dia e já arruma uma confusão logo de manhã, porque alguém deixou o vidro de bolacha aberto na cozinha e a bolacha está murcha, o seu dia não vai ser bom. Então vamos entender aqui, nós estamos na lição, que o Emmanuel está dizendo que Jesus, quando disse, levantai os olhos, está dizendo que tem conhecimentos sendo jogados, sendo dados, oferecidos a todos nós de esferas superiores. Então vamos lá. Você tem na rua um pé de, sei lá, de romã. Tem um monte de, está em fruto, está lindo. O que vai acontecer com as romãs que estão embaixo? Todo mundo vai pegar primeiro. E a romã que está lá em cima? Vai cair, vai apodrecer, porque ninguém vai conseguir pegar. Por quê? Porque ninguém vai tentar pegar. Todo mundo vai chegar no pé de romã e vai pegar a romã que está ao alcance. Isso acontece conosco na vida, no conhecimento, no entendimento da evolução espiritual de cada um de nós. A gente, em geral, vai em tudo que está ao alcance para pegar. O que está um pouquinho mais difícil, dá trabalho, deixa lá, hoje eu não quero, vai ficando. E aí, as coisas boas vão sobrando lá em cima. Quem vai pegar é a sabiá, né? O bem-te-vi, os passarinhos. Quando aquilo está se oferecendo para nós. Então, se a gente entender, por exemplo, vocês sentiram a força, o poder, a bondade das palavras do irmão Giovanni há pouco? Vocês perceberam isso? Ou será que era simplesmente a Ana Maria falando com um sotaque diferente?
Dá para sentir. Ah, mas eu não sinto nada. Esforce-se. É pegar a fruta que está mais no alto, está mais madura, mais doce, mais saudável. É isso que ele está reclamando aqui na lição. Verdades eternas proclamam que a felicidade não é um mito, que a vida não constitui apenas o curto período de manifestações carnais na terra, que a paz é tesouro dos filhos de Deus, que a natureza, que a grandeza divina é a maravilhosa destinação das criaturas. No entanto, para receber tão altos dons, é indispensável o quê? Erguer os olhos. É exatamente o que nós estamos falando. Erguer os olhos, elevar o entendimento e santificar os raciocínios. O que é? Vamos de trás para frente, vamos desconstruir a frase. O que é santificar um raciocínio? É justamente não aplicar conceitos ideológicos, ou seja, preconceitos, no sentido de analisar determinada pessoa, determinada situação, determinado assunto. Eu não ponho a ideologia. Eu vou receber toda a informação sobre esse assunto, eu vou receber tudo, me abrir e receber, analisar, falar, isso para mim não serve. Não quer dizer que o assunto é tenebroso, mas quer dizer que para mim não serve. E eu não preciso bater martelo e promulgar sentença condenatória sobre o assunto, espalhando a notícia para os quatro ventos, porque não há necessidade. Eu estou santificando um pensamento. Os orientais sabem muito bem o que é isso. Os orientais, em geral, são talvez o povo menos fofoqueiro que existe na face da Terra. É interessante, porque é muito cada um na sua, bom dia, boa tarde, como vai? Puxa, bonita, você pintou sua casa. Aqui não, você pintou sua casa, mas essa cor é horrível, não gosto dessa cor. Não, eu vi, estava em oferta a tinta lá na Desico, né? É isso. Então vamos santificar nosso pensamento. Vamos também elevar o entendimento. O que é isso? É compreender o outro quando ele nos passa uma ideia que não cabe no nosso ser, no nosso jeito de ser. Então o que eu vou fazer? Eu vou elevar um pouco. Por quê? Se eu massacro de cara esse indivíduo que me apresentou uma ideia esquisita, eu não estou contribuindo em nada com a evolução. Se eu condeno ele, se eu contrario, se eu boto logo ele para baixo, que é uma coisa que muita gente faz, eu não estou contribuindo, eu estou simplesmente achatando a pessoa. Então, se eu faço isso de elevar o meu entendimento, não significa que eu aceito aquela ideia. Mais uma vez, aquela ideia não me agrada. Mas você já pensou em pensar de outra forma? Você já pensou em seguir por outro caminho? Não, o caminho certo é esse. Mas olha, tente. Por exemplo, hoje eu estava conversando com um grande amigo e ele teve um problema com um sócio, eles já separaram a sociedade já há algum bom tempo, né? E ele comentando que o sócio dizia sempre, é difícil trabalhar, conviver com você, porque você não concorda com as minhas ideias. Ele falou, fulano, como não concorda? Eu nunca bati o martelo com relação a negar ou aceitar uma ideia sua. Você reparou que eu sempre respondo, eu sempre me coloco diante de uma ideia sua com uma pergunta. Olha que interessante essa postura. O sócio tem lá um projeto, quer fazer uma coisa, ou não sei, quer um caminho. E o sócio, sempre que propõe esse caminho, ele faz uma pergunta, e a pergunta
A resposta da pergunta é que impede a ação. E ele fala assim para o sócio, eu sempre respondo com uma pergunta, e a sua resposta é que impede a você de fazer como você quer, o que você quer. Não sou eu. Você manda, tá com a ideia de fazer isso, isso e isso. Aí eu falo, pô, mas então, se fizer isso, isso e isso, o que pode acontecer ali? Aí a sua resposta vai dizer, nós vamos para o buraco. Então não faz. Mas não sou eu que estou condenando a sua ideia. Eu estou elevando o entendimento, perdão, fazendo uma pergunta. E por último tem outra coisa. É indispensável erguer os olhos. Aí vem naquela historinha que eu estava da fruta, as frutas melhores, o abacateiro. Se bem que abacateiro, os primeiros já dão no alto, né? Abacateiro não é um bom exemplo, não. Então, é isso. Nós temos à nossa disposição felicidade, paz, grandeza divina. Está tudo destinado a todos nós, o tempo todo. E por vezes, com muita frequência, nós dizemos assim, para nós mesmos, mas a vida está tão difícil, eu não consigo aplicar essas coisas todas que o Cacalo está falando. Eu não consigo fazer isso funcionar. O mundo, a vida, está muito difícil. E está mesmo. Né? Alguém aqui é capaz de dizer que não está? Não é, está difícil. Mas como é que você transforma uma situação que aparentemente é difícil, como é que você transforma ela para ela se tornar promissora, para ela se tornar grande? Você enfrentando. E enfrentar, muitas vezes, significa você levantar do leito hospitalar, é só uma metáfora, e ir lutar pelo seu ideal. Não é ideologia, pelo seu ideal. Significa o soldado ferido ir lá, continuar no campo de batalha, defendendo o ideal. Um é da pátria, o outro é o ideal trabalhista, o outro, enfim, né? E nós vemos tantos irmãos, inclusive, hoje aqui eu estou com o nome de uma moça para colocar na caixinha de vibração. Nós vemos tanta gente desistindo da vida. Desiste da vida. Toma veneno, se enforca, pula da ponte. Quantas vezes a gente vê? Por quê? Porque não está dando conta. Por que não está dando conta? Porque não ergueu os olhos. Acabou a comida aqui na prateleira aqui embaixo, desesperador. Arranca os cabelos. A comida está na prateleira de cima. É imprescindível alçar a lâmpada sublime da fé acima das sombras. E o que eu estou dizendo sobre os dias difíceis? Dia difícil é dia de sombra. Dia de sol, fim de semana, é dia de ir para o sítio. É ou não é? Então, é dia de andar na trilha, é dia de jogar bola, é dia de fazer uma comida gostosa com os amigos, com a família, enfim, com tudo. Esse é o dia de sol. Mas nesse lugar também chove, faz frio e faz dia cinza. E a gente, então, no dia cinza não faz nada? A gente se deita debaixo da cama, por quê? Nem em cima da cama eu mereço estar. Né? Então vamos alçar a nossa lâmpada sublime da fé. Se hoje o dia está cinza, amanhã será um novo dia e um dia ensolarado, quente e gostoso. Irmão muito amado, que te conservas sobre a divina árvore da vida, não te fixe somente nos frutos do abandono,
Não te encarceres no campo inferior a contemplar tristeza, fracasso, desengano. Olha para o alto. Gente, é tudo que eu acabei de falar. Eu acabei de dizer isso. Repara as frondes imortais balançando-se ao sopro da providência divina. Dá-te aos labores da ceifa. Labor da ceifa. É o trabalho. Casa que não tem pão, todo mundo briga, ninguém tem razão. A ceifa, o labor da ceifa é o trabalho. Vocês podem ver, quando falta trampo dentro de uma casa, tudo parece que vai sair da estrada. Vai descer barranco abaixo, né? E observa que se as raízes ainda se demoram presas ao solo, os ramos verdejantes, cheios de frutos substanciosos, avançam no infinito em direção aos céus. Até a metáfora que eu coloquei, eu abri ao acaso, eu não li essa lição antes de vir aqui. Até a metáfora da fruta, ele termina aqui que eles avançam do infinito em direção ao céu. Então, nós precisamos sempre nos preocupar, nos interessar por isso. Voltando então ao processo terapêutico da espiritualidade, ele é muito semelhante ao processo terapêutico da medicina. Porque voltamos à historinha do médico. O cara vai lá, o médico dá um remédio e fala, o que você tem que fazer basicamente? É mudar a sua conduta. Mudar o seu jeito de ser. Que aí volta aquele velho ditado. Se eu acordo todo dia fazendo as mesmas coisas, sentindo as mesmas coisas, pensando as mesmas coisas, a vida vai mudar? A vida vai mudar? Então, não vamos nos colocar no lugar de vítimas. Esse é o primeiro passo para a gente dar o arranque necessário para elevar-se. É sair do lugar de vítima. Porque o lugar de vítima, que muitas vezes a gente se coloca, não é necessariamente aquela coisa de rolar no chão, espernear e gritar. Não é isso. Mas é aquela falta de vontade de tudo. Olha, eu sou vítima da sociedade, eu sou vítima do mundo, eu sou vítima das pessoas, eu sou vítima das circunstâncias. Portanto, eu não preciso fazer nada, eu não preciso mudar, eu não preciso sair do lugar que eu estou, porque eu sou vítima. Eu ponho o pé para fora de casa, chove, me molho todo, eu tenho que voltar para dentro, trocar de roupa, então eu não vou sair de casa. Então, temos que sair do lugar de vítima. A partir daí, nós podemos, pensando em levantar os olhos, nós podemos entender também tudo isso de uma outra forma. Né? Porque esses olhos que ele se refere aqui na lição, não são esses olhos nossos que enxergam, que está por trás do óculos aqui. É o olho do espírito, do coração. É um outro olho que ele se refere. Mas nós podemos começar, certamente, a nossa jornada em busca da felicidade, em busca do equilíbrio, mudando o nosso viés de pensamento. Isso é fundamental. Pensamentos são ondas eletromagnéticas. Isso está... Quem pegar a física quântica, abrir o livro, vai ver na cara ali. Página 1, capítulo 1. Né? São ondas magnéticas. E elas são emitidas por nós através do pensamento. E toda onda que nós emitimos volta. Olha que interessante. Pode ser 50 Hz, como pode ser 10 Hz a frequência. Mas volta. Da forma que eu emito a onda, ela volta. E aí, se eu levanto
e começo o meu dia pensando no boleto, eu não estou dizendo que ninguém tem que pensar no boleto. Não é isso. Mas eu só penso no boleto. Eu não tenho dinheiro para pagar esse boleto. Esse boleto vence daqui uma semana, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro, esse boleto vai me acabar. Eu vou me arruinar por causa desse boleto. Meu Deus do céu, me ajuda, o que eu faço com esse boleto? Sabe o que vai acontecer? O boleto vai tomar conta de você. E o que então eu deveria fazer para sair desse ciclo de emissão de pensamentos negativos, que é um pensamento negativo? Ele, no mínimo, ele não é positivo. Ficar o dia inteiro pensando no boleto que eu não tenho dinheiro para pagar. No mínimo, ele não é positivo. O que vai acontecer? Ou como eu devo proceder para mudar essa estação? Onde está essa chavinha? Eu tenho que parar de pensar no boleto e pensar em ganhar dinheiro. Porque para pagar o boleto eu preciso de dinheiro. É simples esse raciocínio. Se eu continuo pensando no boleto que eu não tenho dinheiro para pagar, eu não vou ganhar dinheiro, eu não vou conseguir pagar esse boleto. Essa dívida aumenta. Se eu consigo, através do meu pensamento, da minha conscientização, se eu consigo, então vou parar de pensar no boleto. Eu preciso arrumar um jeito de ganhar dinheiro. Pô, tem um cara lá que está precisando de uma ajuda na oficina, e eu tenho um jeito lá com ferramenta. Eu vou lá. Meu, você não está precisando? Não? Tenta aí uma semana. Eu ganhei, consegui pagar o boleto. Essa é a sacada do levantar os olhos. Eu dei um exemplo da oficina, mas pode ser um artista aí, começar a pintar e vender na feirinha, ou juntar umas coisas em casa que... Quantos de nós temos dentro da nossa casa objetos que não usamos para nada, mas que não conseguimos nos desvencilhar dele, né? Eles ficam lá na prateleira, tomando, empoeirando, prataria, dá um trabalho para limpar aquele trem, né? Fico passando um filme plástico para ele ficar... Então ele fica lindo, mas horroroso, né? É como se fosse uma pessoa linda, mal vestida, porque fica tudo enrolado em Magipac, para não escurecer, porque dá trabalho para limpar. Pô, você vai usar essa prataria algum dia? Você vai ter convidados que você vai usar? Não. Então, passa para frente isso aí, faz essa energia circular, circula, passa para frente. Você vai ver como a prosperidade bate a porta e entra na tua casa. A prosperidade, aliás, nesse caso, ela nem bate a porta, ela entra direto. Focar na solução, né? Tá falando do problema. Exatamente. Faz um favor para mim, André. Obrigado. Então, gente, essa lição sobre levantar os olhos, ela nos traz justamente esse entendimento de que, muitas vezes, quando eu procuro uma solução, muitas vezes eu preciso prestar atenção se eu estou procurando um milagre ou se eu estou procurando a solução mesmo. Porque se eu estiver procurando um milagre, não, eu vou lá e vai dar tudo certo, eu vou pegar esse restinho de dinheiro que eu tenho aqui, vou jogar na loteria, vou ganhar na loteria. Pode ser que você ganhe? Pode. Você vai fazer um pensamento positivo para ganhar na loteria? Pode fazer. Tem um monte de gente fazendo também e o prêmio é um só. Então você vai ter que aprender a dividir esse prêmio muitos e muitos anos até sair a sua vez. E aí você pode não ter mais dinheiro para isso. Então, é buscar a solução, como o André disse, mas avaliar muito bem se você não está em busca de um milagre ou em busca da solução. Porque, como eu digo muitas vezes, a solução para os nossos percalços, ela custa, ela dá trabalho e ela leva tempo. Ninguém escapa dessa equação. Eu faço um paralelo muito
um paralelo cotidiano muito pragmático em relação a isso, com relação a hoje, a quantidade de cursos que você encontra no YouTube. Vocês já repararam? Você tem curso para tudo, gente. Para tudo, até para tirar leite de perereca. Sabe? Ah, não, tem um cara que cria lá o lagartixa, ele tira leite de lagartixa. Tem curso para tudo. Aí o que me ocorre? A existência humana, ela sempre evoluiu num ritmo onde você tinha uma figura que está sendo colocada de lado e que é de extrema importância, que é o mestre. Quando a gente acha que vai aprender alguma coisa sem um mestre, o risco da gente estar em busca de um milagre é enorme. Então, esses cursos que você encontra aí disseminados na internet, eles me mostram muito isso, a ânsia de aprender alguma coisa, alguma habilidade, algum talento, rapidamente. Por que eu digo rapidamente? A maioria faz o que na velocidade do vídeo? Aumenta a velocidade do vídeo. Você já pensou se o seu cérebro consegue aumentar a velocidade do entendimento também? O nosso cérebro já anda sobrecarregado com a quantidade de informações que ele recebe diariamente. Ele anda batendo pino já. Está batendo pino. Aí você pega um curso que você quer aprender uma habilidade, vai lá, põe ele para aula 1. O cara, então nós vamos começar assim, putz, 2 vezes. E aí? Primeiro, então, a pessoa quer um aprendizado rápido, né? E a pessoa quer aprender somente aquilo. Só que ele não entendeu que para ele saber fazer aquilo, para ele conseguir fazer aquilo, há uma série de pressupostos que ele devia saber. É como uma escada. Eu quero chegar no 10º degrau. É possível passar pelos 9? Só se você tiver um guindaste. Você pode pular 1 ou 2, mas não dá mais para pular mais. Então ele quer rápido e quer só superfície. O que eu sinto hoje, e eu estou falando na área profissional, as pessoas não mergulham mais na profundidade. Eu acho que até eu desenvolvi uma teoria que tenta explicar isso. Por conta da tecnologia, o que acontece? A pessoa tem que aprender muito rápido. Então, isso que está levando a esse engano. Ele tem que aprender rápido, porque daqui 2 anos, tudo que ele aprendeu não vale mais. Agora é o outro, a outra plataforma que tá valendo, que funciona. Poxa, mas eu aprendi a fazer tudo aqui nessa daqui. Mas você não sabe fazer na outra? Não, então isso daí pode explicar essa necessidade de aprender tudo muito rápido e mergulhar muito pouco, nadar na superfície do conhecimento. Mas como tudo na vida, não dá para você aprender tudo novo a cada 2 anos, a cada ano e meio. E agora, com o advento, eu não sei se é um advento ou uma aventura, da inteligência artificial, muita coisa vai sair do eixo, que já está saindo, já está rodando fora de rotação.
Mas a gente precisa ficar atento a tudo isso, porque onde está o nosso valor? Se eu for fazer uma palestra aqui para vocês, e eu pegar um tema e jogar lá no chat GPT, ou em qualquer outra IA, ele me monta a palestra aqui. Quantos minutos? 40 minutos? Monta a palestra. Sabe quantos corações eu vou atingir? Nenhum. Porque eu não estarei falando de coração. E lembra que eu falei lá atrás que vocês já estão sendo tratados? E qual é o sorinho que está sendo ministrado em cada um de vocês? É a palavra aqui do que vos fala. Só que essa palavra, ela não pode ser fria, ela não deve ser fria, ela não deve ser, não estar revestida de amor. Ela não deve. Ela tem que estar revestida de amor, de sentimento, porque só através dessa palavra revestida de amor e sentimento, e olha, pode colocar o conhecimento lá para trás. O mais importante é o amor. Deixa eu conhecer. Eu não tenho conhecimento para fazer uma palestra, eu não tenho conhecimento para dar uma aula, eu não tenho conhecimento para dar um passe. Deixa para lá. Vamos, você tem amor, você tem vontade? Vamos em frente. E só isso é que vai abrir os corações de cada um, permitindo que esse soro revitalizante de amor entre e faça a diferença. Caso contrário, eu vou lá porque eu tenho que marcar o X num papelzinho aqui, ó. Tem que fazer, né? Não tem? Tato falou para eu vir em 4 semanas, eu tenho que ir às 4 semanas. Não tem, não. Venha por amor e receba, nesse amor, receba tudo o que precisa, tudo o que necessita. Não tem muito o que falar a respeito disso. A gente precisa estar aqui, estando aqui. Se eu estiver aqui e não estou aqui, a colheita vai ser inócua, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre essa lição? Podemos ver uma outra aqui? Vamos? O capacete é o título da lição, 140. Estranho, né? Não é só para motoqueiro não, viu, André? O André, ele tem 2 capacetes, um que ele tira sempre que ele põe quando ele vai de moto e o outro que ele natural dele, né? Isso aqui está relacionado com a lição Tomai também o capacete da salvação. Está em Paulo, a carta para Efésios, capítulo 6, versículo 17. Se é justa a salvaguarda de membros importantes do corpo, com muito mais propriedade é imprescindível defender a cabeça nos momentos de luta. Vamos lá, vamos ver onde ele vai, hein? Eu nem sei onde vai parar isso aqui. Aliás, é razoável considerar que os braços e as pernas nem sempre são requisitados a maiores dispêndios de energia. A cabeça, porém, não descansa. É a sede do pensamento, é um viveiro de trabalho incessante. Bom, aqui já dá para a gente comentar alguma coisa a respeito da nossa cabeça. Necessariamente, eu não posso deixar de fazer a ligação com o espiritismo. É onde está o nosso espírito. Nós temos o corpo físico, que é isso que vocês estão vendo, um perispírito, que é justamente a interface entre o espírito e o corpo, né? Ele tem uma forma semelhante ao corpo, mas é mais expansivo, né? E o espírito, que é um ponto de luz que está na nossa cabeça, expressando-se através do pensamento do cérebro.
Esse é o espírito. Então, aqui ele está falando que a gente precisa ter atenção. É necessário resguardá-la, defendê-la. Tá? Nos movimentos bélicos, ou seja, nas guerras, o soldado preserva através de recursos especiais, que é o capacete de aço, né? Na luta diária mantida pelo discípulo de Jesus, igualmente não podemos esquecer o conselho do apóstolo dos gentios. É indispensável que todo aprendiz do Evangelho tome o capacete da salvação. Esse é outro. Não é aquele que a gente põe para andar de moto. Esse é outro. Simbolizando na cobertura mental de ideias sólidas e atitudes cristãs, estruturadas na concepção do bem, da confiança e do otimismo. Vejam, aqui reside também o espírito. Aqui também temos chakras importantíssimos. O coronário está aqui. Ó. Quando eu vou dar um passe, aonde eu vou? No coronário. É aqui, ó. A gente tem que pensar que todo esse processo se dá de uma forma em que o capacete de salvaguarda a que ele se refere é justamente as nossas atitudes, os nossos pensamentos, a nossa confiança. Lembra que eu falei sobre o pensamento? A confiança é justamente um fator que vai nos permitir fazer aquela mudança. Quando eu dei o exemplo do boleto. Tem um boleto me atormentando, eu preciso mudar meu pensamento, por quê? Eu preciso ganhar dinheiro para pagar o boleto. Não tem outra solução. Se eu rasgar o boleto, não resolve nada. Tacar fogo no boleto, não resolve nada. E eu preciso mudar o meu pensamento e pensar em ganhar dinheiro para pagar o boleto. Né? E um item, um sentimento que nos ajuda a fazer essa mudança de canal é a confiança. E ela está embutida na ideia do capacete de salvaguarda. Porque se aquele pensamento, aquela energia está me contaminando, tirando o meu sossego, me desatinando, o que eu preciso fazer? Me salvaguardar disso. E aí mudar o pensamento. Como vocês podem ver, tudo tem uma ordem lógica e natural na vida. Quando a gente... E onde está o grande erro do ser humano? Muitas vezes é tentar subverter a ordem natural das coisas. Inverter a ordem natural das coisas. Na natureza, o sol nasce, percorre o seu destino e se põe ao fim do dia, invariavelmente. O que eu posso pensar a respeito disso? Que amanhã o sol vai nascer de novo. E o que me garante isso? A confiança. A confiança num processo natural que nos leva a saber esperar, a saber que o que não deu para terminar hoje, eu termino amanhã. Eu não preciso me martirizar por conta disso. Né? E aqui ele continua. Teçamos, pois, o nosso capacete espiritual com os fios da coragem inquebrantável, da fé pura e do espírito de serviço. Trabalhar, ter fé, né? E ter a coragem inquebrantável, que é a confiança. Coragem inquebrantável não é pular na jaula do tigre, lá no zoológico, e tentar fazer carinho nele. Isso não é coragem inquebrantável. Definiu perfeitamente. Isso não é coragem, é loucura.
Não é pular do avião sem o paraquedas. Ah, todo mundo pula com o paraquedas, não tem graça. Eu quero pular sem. Né? O que vai acontecer? Esborrachar. Então é isso. Nós vamos tecer esse capacete usando esses recursos. Né? De posse dele, enfrentaremos qualquer combate moral de grandes ou pequenas proporções. E, na verdade, a gente fala muito em boleto, a gente fala muito em dificuldade financeira, o que é verdade. Todo mundo está passando por algum perrengue material. Mas o grande combate está dentro do nosso lar, dentro das nossas relações profissionais, de amizade, daquilo que nos representa muito além da matéria. Essas são as grandes dificuldades. Quem aqui não tem problema com um filho? Com um pai? Com uma mãe adoecida, que requer atendimento e atenção, pois está acamada? Quem não tem esses problemas? A droga hoje já não é algo que se vê distante. A droga hoje nos visita diuturnamente. Quem tem filho tem que ficar ligado. Quem tem filho tem que ficar ligado. Às vezes não é nem o filho. É a esposa, é o marido, é o cunhado, é o irmão. Esses processos de arrebatamento estão aí, batendo as nossas portas. Relacionamentos emocionais, tirando-nos do sério, tirando a gente do caminho, do prumo. Aí a gente fala assim, puxa vida, eu gostaria de encontrar alguém que me fizesse feliz, que me fizesse pleno. E aí eu não vejo que a possibilidade de você ser feliz e ser pleno está dentro de você. E não numa outra pessoa que vai agregar isso com você. Vocês podem somar só. Mas essa dependência emocional, ela é a mesma coisa que a dependência química. Eu só existo se ele estiver comigo. Eu só existo se ela estiver ao meu lado. Eu só existo quando ela está comigo. É uma dependência. E você deixa de viver a sua vida. Você tirou o seu capacete espiritual, colocou ali no armário, trancou e jogou a chave fora. Nenhum discípulo da Boa Nova duvide da sua condição de lutador. O que é um discípulo da Boa Nova? Alguém pode me ajudar? A Boa Nova é o Evangelho. Tá? Se trouxer a tradução do grego, Evangelho significa a boa nova, a boa notícia. Né? É isso. E o discípulo da Boa Nova é todo aquele que se engajou nesta ideia da Boa Nova, que você pode transformar tudo em duas coisas. Amar ao próximo como a si mesmo. Primeiro, a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Portanto, todos nós que estamos aqui somos discípulos da Boa Nova. Todos nós. Ah, mas eu não tenho condição, não tenho tempo. Arruma. Sabe por que a gente não tem tempo? Porque a gente não arruma. Porque é o seguinte, o tempo ele está disponível para a gente fazer de tudo. O problema é que a gente tem que ter uma certa organização, uma certa lógica para administrar o nosso tempo. Senão não vai ter tempo. Eu, como profissional, eu posso dizer para vocês, afirmar uma coisa que aconteceu várias vezes comigo. Eu sou fotógrafo, eu trabalhei 45 anos com publicidade.
Pois bem, os prazos na publicidade hoje são malucos. Antes também eram. Porque os recursos eram menores, técnicos, tecnológicos. Então, todos os trabalhos que eu me apertei com prazo, que eu tive problema, que quase perder o prazo para a entrega do trabalho, sabe quais foram? Aqueles que tinham muito prazo. Olha que coisa curiosa. Aqueles trabalhos que me eram passados com um prazo dilatado, tem tempo para fazer, legal, que bom, esse é gostoso de fazer, vou fazer com amor, com carinho, que legal. Eu entregava no bico do horário ali, na hora de fechar a porta, eu entrava e entregava o trabalho. Então, esse é um grande problema do tempo. E para nós, espíritos, que nós todos somos espíritos, estamos encarnados, eu creio que uma grande questão que nós devemos resolver nas nossas existências é a questão do tempo. Inclusive, se vocês prestarem atenção, se tiver alguém aqui que não concorda, faça favor, levante a mão. Mas vocês concordam que a percepção que nós temos hoje acerca do tempo, ela está mudando, o tempo parece estar passando muito depressa? Todo mundo concorda com isso? A percepção é essa? Pois é. Por quê? Porque a questão do tempo está ligada à matéria. Se a gente for pensar friamente, fora da matéria não existe tempo. Fora da matéria não existe tempo. Então, essa é uma questão que eu acredito que nós precisamos atentar. Essa questão do tempo, eu acho que a gente precisa se atentar. Porque esse é um desafio do espírito humano a vencer. Porque pensem só, lá na erraticidade, nós estamos numa casa espírita, todos nós cremos que a vida não acaba. Nós somos espíritos, desencarnamos e vamos para algum lugar, né? Seja num lar, seja num lugarzinho um pouquinho mais difícil, mas não tem nada de inferno nem de céu. Nós vamos continuar do jeito que a gente está e continuar para frente, tá? Se eu estou muito complicadinho da cabeça, eu vou para um lugar um pouquinho complicadinho. Se eu estou mais resolvidinho, eu vou para um lugar mais resolvidinho. Se eu estou bem resolvidinho, eu vou para um lugar melhor, mas eu vou para algum lugar. Vocês acham que o tempo nesses lugares transcorre da mesma forma que aqui? É diferente. Eu não vou dizer para vocês que é mais assim ou mais assado, porque eu também não sei. Isso é como falar de ciência espírita. Complicado. Porque eu só poderia fazer ciência espírita se eu estivesse no plano espiritual. Complica. Mas eu posso deduzir. Eu posso trazer alguns entendimentos que vão certamente me ajudar. Então, a questão do tempo, ela é uma questão que a gente precisa atentar. E aí, volta aqui na nossa lição, sobre o que a gente deve fazer aqui, de trabalhar, de semear, né? De entender que nós vamos conseguir enfrentar todos os combates que vão aparecer na nossa frente, né? E que nenhum de nós duvide da nossa condição de lutador. As forças contrárias ao bem, meu amigo, alvejar-te-ão
o mundo íntimo, através de todos os flancos. Então, as forças contrárias, ele não fala a força do mal. Porque, assim, uma coisa é a gente imaginar que o que nos assedia é a sombra, é o mal. Mas espera aí, eu sou uma pessoa tão boa, eu não faço mal a ninguém. Como eu posso estar sujeito às interferências do mal? Então, mas ele não fala aqui as forças do mal. Ele fala as forças contrárias ao bem, que não é o bem, só isso. Né? Porque assim, quando eu digo eu não faço mal a ninguém, eu revido imediatamente com a seguinte pergunta: e o bem você faz? Também não faço porque não dá tempo, não tenho recurso. O que você está fazendo? Você está tirando o seu capacete e está abrindo derrubando todos os seus escudos, deixando tudo cair. Né? E essas forças vão alvejar o mundo íntimo de cada um através de todos os flancos. E fica mais difícil a defesa. Então, por isso que muitas vezes, em algum tratamento espiritual, a gente demora mais do que gostaria, mais do que o consulente gostaria, para tratar. Porque são muitos flancos que estão sendo atingidos por forças contrárias ao bem. Ninguém aqui está submetido ao mal. Mas são forças contrárias ao bem que estão nos forçando a marcha, complicando a marcha. Né? Defende a tua moradia interior. Perdão. Examina o revestimento defensivo que vens usando. Em matéria de desejos e crenças, de propósitos e ideias, para que os projéteis da maldade não te alcancem por dentro. Vejam, se a gente for pensar, quando a gente dispara uma palavra ríspida, o irmão Giovanni falou isso aqui hoje. Lembra que ele falou do silêncio? Quando a gente dispara uma palavra ríspida contra alguém, é como um dardo, é como uma flecha. Ela não volta. A flecha, depois que saiu do arco, ela não volta mais. Me perdoa, eu perdi a cabeça, eu falei tudo aquilo para você, mas jamais eu penso isso de você. Convenceu? Não convence. Então, isso faz parte dessa armadura que a gente precisa conservar. Né? É uma armadura que vai proteger as forças, as energias exógenas, que vêm de fora, também vai proteger quem está ao nosso lado das forças e das energias endógenas, que é o que sai de dentro de nós. Lembra que Jesus falou? O mal sai da boca. Não é o que entra na boca, é o que sai da boca. É isso. O capacete, além de capacete, ele tem uma viseira que não sai nada da boca também, entendeu? Ele protege o que a gente fala também. E é muito interessante isso, porque eu sei que certamente nenhum de nós vai sair daqui hoje pronto, capaz de vestir o capacete da salvaguarda, de levantar os olhos sempre, né, encontrar o alimento que está mais ao alto. Eu sei que nenhum de nós vai conseguir fazer isso. E a minha proposta e o meu pedido não é para que consigam, de jeito nenhum, é para que tentem. A proposta é tentar. A proposta é começar. O que é muito diferente certamente de fazer. Se a gente tenta, como é que a gente consegue fazer uma caminhada
de 10.000 passos. Primeiro passo. É sempre o primeiro passo. 10.000 passos jamais serão vencidos se eu não der o primeiro. Tem uma história de Saint-Exupéry. Alguém sabe quem foi Saint-Exupéry? Exatamente, o escritor da obra O Pequeno Príncipe. Esse cara, ele era, antes de se tornar um escritor, ele era um aviador da Força Aérea Francesa. E antes disso, se eu não me engano, ele era um aviador dos Correios, do Serviço Postal Aéreo da França. Veio a guerra e ele, como era piloto, Saint-Exupéry foi então para a Força Aérea Francesa, para lutar na guerra. E ele estava sobrevoando uma montanha completamente coberta de neve e foi abatido. E o avião caiu. Caiu no topo da montanha, muita neve. Ele se machucou bastante, machucou muito a perna, mas sobreviveu à queda do avião. Só que aí veio um problema. E aí vale também aqui para exemplificar coragem, paciência, perseverança. Ele começou a avaliar as possibilidades que ele tinha ali. Ficar no avião, todo destruído, e morrer congelado, ou tentar procurar um socorro. Só que aí, a hora que ele desce do avião, que ele sai do avião, ele não consegue andar direito. Ele está com a perna, ele está muito machucado. Mas aí o que acontece? Ele vai perseverar. Ele vai continuar, ele vai... Não, tem que andar. E aí ele começa a pensar, ele anda um pouco e cai e não consegue, e ele começa a pensar, só mais um passo. Por isso que eu trouxe essa história, né? A caminhada de 10.000 passos começa com o primeiro passo. Então ele deu o primeiro passo, mas ele caiu. Ele não conseguia andar direito, estava muito machucado. E ele pensava, então, consigo, só mais um passo. E ele foi dando passos, foi descendo aquela montanha, quando enfim ele encontra caçadores que o socorrem e que o levam então a um hospital, e ele não morre disso aí, vai morrer depois de outras coisas. Mas veja qual é a importância da gente dar o primeiro passo e, consequentemente, conseguir continuar e dar só mais um passo, só mais um passo e só mais um passo. Não queiram, não pensem que todos nós aqui hoje vamos sair iluminados, de jeito nenhum. A gente está do jeitinho que chegou aqui. Só que esse jeito que a gente chegou aqui, a gente modificou alguma coisinha. É pequena, mas houve uma modificação. Sabe? Algumas palavras dessas duas lições certamente vão reverberar dentro de vocês. Certamente. E essa reverberação dessas ideias, dessas palavras, elas vão constituir o primeiro, o segundo, o terceiro passo que a gente precisa dar. Por isso, vamos nos conscientizar sempre que tudo depende de nós. Ah, entreguei para Deus, ok, mas faça a sua parte. Deus não está aqui para atender capricho, nem coisa nenhuma. Faça a sua parte. E qual é a parte de cada um? Cada um sabe. Cada um sabe onde aperta o sapato. Cada um sabe o que é que dói na vida. O que é que alegra
a vida. Cada um de nós sabe disso. E se a gente tiver minimamente interessado em uma cura, em uma resolução, eu não vou falar de solução, não. Vou falar de resolução. Se alguém tiver minimamente interessado em uma resolução para todas as coisas que comprometem a harmonia, que alteram o equilíbrio, que incomodam, certamente, tiver interessado, essas palavras vão reverberar e vão fazer a parte que lhes cabe. Porque de todo o tratamento que todos vocês receberam até agora, a maior parte que vocês receberam aqui. Aqui vocês receberam antibiótico, anti-inflamatório e a dipirona. E a dipirona. Lá dentro vocês vão receber a vitamina. Que é importante, não é? Não tô menosprezando. Eu estou somente trazendo a vocês a importância da palestra no Centro Espírita. Esse momento, ele é nobre. Ele é um momento de extrema importância para cada um de nós. Onde a gente vê essas lições sobre o Evangelho de Jesus, a gente trata desse assunto, e nesse instante, inclusive, a gente está aberto aqui para qualquer questionamento. Alguém tem alguma colocação sobre as coisas que foram ditas aqui essa noite? Gostaria de complementar alguma coisa? Né? Perguntar alguma coisa? Olha, eu estou com um problema X. E agora? O que eu faço? Eu não tenho a resposta, mas vou tentar ajudar. A resposta não está aqui. Mas é tal história. Né? Matar no peito e continuar jogando. Porque, evidentemente, que todo esforço cabe a todos nós, sem dúvida nenhuma. Então é isso. Vamos em frente? Examinar, então, para a gente encerrar, fazer passar a régua aqui. Examinai. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebeis em sua casa. Está em João, capítulo 10. É interessante, que aqui eu já vou tentar fazer aqui na frase do Evangelho. Por que ele fala, não recebeis em vossa casa? Porque, na verdade, o que a gente precisa fazer para essa mudança de pensamento, de energia, de vibração? A gente precisa, além de mudar a nossa, procurar pessoas que levantem a nossa energia. Pessoas positivas, pessoas que complementem a nossa vida de uma forma luminosa. Né? E aqui ele está falando, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, o que é a doutrina? A doutrina da luz, da boa nova. Não recebais em sua casa. Qual casa ele está falando? Casa do coração. A casa do espírito. Porque outro dia eu vi a Nete Guimarães fazendo uma palestra. Ela é uma neurocientista, onde ela fala sobre as células do sistema imunológico, que são, de acordo com ela, as células que têm mais receptores para a química cerebral do corpo humano. A primeira são os neurônios. Os neurônios têm muitas, para fazer as sinapses. A segunda célula que mais tem receptores para a química cerebral são as células do sistema imunológico. Isso quer dizer o quê? Ela dá esse exemplo. Se eu assistir 5 minutos de notícia ruim na televisão,
sem ter uma interação cerebral e lógica com o assunto, porque é óbvio que tem gente que tem a interação com aquele assunto. O comandante dos bombeiros que está lá apagando, ele tem que ver aquilo, ele tem que participar daquilo. Diferente. Eu estou vendo na televisão porque eu acho legal a polícia correndo atrás do bandido lá na rua. 5 minutos de notícia ruim, sem interação racional e cerebral, provocam 5 horas de depressão imunológica, de baixa imunológica. Isso significa, não que você pode pegar uma gripe na esquina, porque pode. Se o seu sistema imunológico está deprimido, você pode pegar uma gripe. Mas isso significa que você pode estar startando o processo de um câncer. Porque naquelas 5 horas, alguma célula pode ter tido uma filhinha, um filho, que tem uma perninha a mais. Mas o sistema imunológico, que deveria identificar aquilo e combater, está deprimido. Aí essa célula gera uma outra, fica lá, não é combatida, e gera uma outra filhinha sem a perninha. E vai gerando filhinha sem perninha. Aí o sistema imunológico acorda, o negócio já virou um tumor. Né? Então, essa casa que ele está dizendo para não deixar a notícia ruim entrar. E às vezes a gente vai procurar notícia ruim na TV, na internet. Basta saber na internet. Apareceu lá no canal. Imagens fortes. Cuidado. É ou não é? Imagens fortes, cuidado. Mas na maioria vai clicar e abrir para ver o vídeo. É o cara caindo do 5º andar e se estatelando no chão. Para que ver aquilo? Leva para algum lugar? Leva. Leva para a depressão do sistema imunológico. Né? Vou continuar aqui. É razoável que ninguém impeça o próximo de falar o que melhor lhe pareça. É justo. Porém, que o ouvinte apenas retenha o que reconheça útil e melhor. Em todos os setores da atividade terrestre, no curso de todas as tarefas diárias, aproximam-se irmãos que vêm ter convosco, trazendo as suas mensagens pessoais. Ou seja, ele está dizendo aqui que a gente também não tem que interferir nas coisas, né? O que acha que é legal, tudo bem, mas a gente tem que usar o nosso capacete de salvaguarda. A gente deve usar. Esse assunto não me diz respeito? Cai fora. Cai fora. Esse é portador de convite à insubmissão, aquele outro é um vaso de queixas enfermiças. Você pode ver, quem mais se queixa de problemas de segurança que existem aqui em São Paulo, no Brasil, no mundo. Nós estamos falando de segurança nas ruas, mas está tendo guerra lá na Rússia, na Ucrânia. Nós estamos matando 1.000 soldados por dia lá. Em Gaza, aquela confusão, bomba caindo em cima de tudo que é prédio. Enfim. Mas quem mais reclama de segurança, pode ver, é quem mais vai ver, é quem mais fica vendo essas coisas o tempo todo, retroalimentando aquele sentimento, e depois chega perto de você e solta tudo na tua cara. Então tem que estar lá com o capacetinho vestido. Indispensável é que a casa terrestre não se abra aos fantasmas que batem à porta. A prudência aconselha vigilância. O coração é um recinto sagrado, onde não se deve amontoar resíduos inúteis. E o que são esses sentimentos, esse processo de notícia ruim que a gente vê todos os dias? Resíduos inúteis. Vejam, eu vou melhorar alguma coisa se eu ficar sabendo que lá no Tremembé houve um arrastão.
eu posso ficar sabendo, porque a notícia pintou, estourou lá na minha cara, passou. Mas eu não fui lá ver, ler, olha, fizeram isso. Tem um vídeo, olha aqui, olha eles pegando a moça lá, derrubando, olha não sei o quê, olha entrando no prédio. Não precisa ver. Só faz mal a si mesmo. Só faz mal a si mesmo. Né? Inúmeros curiosos que se aproximam dos discípulos sinceros, nada possuem. Além da presunção de bons faladores, são quase sempre grandes necessitados sob a veste da falaciosa da teoria. Essas pessoas são belíssimos indivíduos da teoria. A prática quase que não lhes cabe. Porque, assim, muita gente que eu conheço, que fala da segurança, que inclusive fala da corrupção na política, no Congresso, muita gente sonega imposto de renda. E acha isso normal, é só uma coisinha aqui. Eu peguei essa notinha aqui, pedi para o dentista me dar uma notinha maior, para eu pagar menos imposto. O dentista é meu amigo, podia. Não, estou fazendo mal a ninguém. Como não, cara pálida? Comprando programas de... Agora está mais difícil comprar programa de computador pirata, né? Ninguém mais compra filme pirata, porque agora mudou todo o sistema. Mas eu já vi muita gente que fala sobre corrupção, levanta bandeiras, no entanto, sonega imposto. No entanto, vai comprar uma canetinha de Ozempic na filial da biqueira. Vai comprar Ozempic na filial da biqueira. É o cúmulo isso. É o cúmulo. A canetinha custa R$1.100. Lá na filial da biqueira está por 600. Onde o cara vai comprar? Lá. Mas eu sou honesto. Eu sou trabalhador. É que eu não tenho dinheiro. Então pense em ganhar dinheiro. E não em fomentar o crime, né? O roubo. Porque essas canetas são roubadas. E lá sabe como elas foram conservadas. Pode ter ficado lá 2 dias no armário da cozinha de uma casa qualquer. E perderam completamente o seu poder, né? Ou até se corromperam, né? Ou até se contaminaram. Então, o problema não é o de nós nos informarmos se alguém está falando em nome do Senhor. Antes de tudo, importa saber se o portador possui algo do Cristo para dar. Então, gente, vamos encerrando. Vou aqui fazer uma pequena e breve oração para que todos possamos exercer e praticar os deveres do discípulo do Senhor. Para que possamos chegar lá fora e dar o pequeno primeiro passo e continuar a nossa caminhada. Entendendo que muitas vezes aquilo que viemos aqui buscar ainda não chegou o tempo de receber, mas que a todos está reservado aquilo de melhor que Deus tem para nos dar. Vamos perceber o quanto Deus nos ama e o nosso dever para com a gratidão a este Criador, a este sistema que se estabelece em nossas vidas. Que possamos, através da gratidão, encontrar e percorrer todos os caminhos que nos forem apresentados, sejam eles suaves ou um pouco esburacados, mas com fé, com alegria e com coragem de vencer agora e sempre. Que assim seja.
Graças a Deus. Muito obrigado a todos.